Não li a matéria, então me chamou a atenção o título. Taxa de juros pode voltar a subir no Brasil, dependendo da próxima política econômica. Roberto Dumas Damas e Paulo de Sora foram convidados do Market Makers no dia seguinte ao primeiro turno das eleições. Tá, tem a foto dos caras, bem ruim a foto, por sinal. Bem sem qualidade. E o cara tá usando uma roupa igualzinha que eu tenho. Igualzinha essa camisa aqui. Bom, vamos lá. Enquanto boa parte do mercado se prepara para um corte na Selic, que é a taxa básica de juros, em meados de 2023, o escritor Roberto Dumas Damas faz um alerta. Dependendo da política econômica do próximo governo, a Selic pode subir para além dos 13,75 onde se encontra hoje. O alerta foi dado durante o 15º episódio aí do Market Makers, gravado na segunda-feira, após o primeiro turno das eleições. O Damas participou da entrevista com o fundador e CIO da RPS Capital, Paulo de Sora. Sem mencionar os candidatos, né, não usando nomes, ele afirmou que um dos principais riscos seria abrir as portas da esperança da Caixa, Banco do Brasil e do BNDES, ou seja, a concessão desenfreada de crédito à população. Mas acho que vocês já sabem de quem ele está falando, né? Que vai abrir o BNDES de novo. O efeito seria sentido principalmente nos índices de desemprego que poderiam cair rápido demais. Precisa tomar cuidado porque a taxa de desemprego está em 8,9 e o desemprego natural do Brasil é entre 8,2 e 8,5, afirmou. Tá? Caso o desemprego caia em ritmo acelerado, existe o risco de superaquecimento da economia e da inflação que teria que ser contida com ainda mais juros. Tá bom, tem lógico o que ele falou. E o fiscal? Dumas também se preocupa com a falta de arcabouço fiscal para o eventual governo Lula, agora ele deu nome, uma vez que a principal promessa de petista nesse campo é acabar com o teto de gastos. Exato. Né? Ele já está prometendo isso mesmo, falou abertamente, não vai respeitar nada nesse negócio. Ao mesmo tempo, segundo Dumas, a proposta do ministro da Economia, engraçado, né? Porque ele poderia ser impeachmentado com isso, né? Mas tudo bem. A proposta do ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes, de uma banda de flutuação de dívida PIB, deixa um buraco grande no orçamento. Entendi. Já a análise de Sora leva em consideração o fato que o Congresso que se elegeu, tem uma grande força centro-direita, pode limitar a agenda esquerdista do presidente Lula, e ele também está certo. A gente tem um Congresso claramente centro-direita, bastante hostil para políticas muito populistas. Se Lula for eleito, vai ter que andar num corredor muito mais estreito. Tá certo também. Foi bem curta a matéria, vou ter que dar uma complementada aqui da minha opinião, e eu partilho da opinião dos caras. Gente, eu comecei a me inteirar. Botão errado, desculpa, não acabou não. Fala, Robson, beleza? Gente, eu comecei a me inteirar mais e gostar mais de economia quando eu tive a matéria de Economia 01 lá na faculdade, primeiro semestre de 2006. Foi ali que eu comecei a entender um pouco mais sobre economia, elasticidade de preço-demanda, né, lei da oferta e emprego, lei da oferta e procura, a teoria do plano emprego, né? Eu já tinha estudado alguns outros livros, eu lembro que uma vez meu pai era amigo de um cara que tinha um sebo, e aí eu comprei uma coleção inteira de 11 livros dos principais economistas, então eu sempre tive. É engraçado como parece que a gente já tinha aquilo lá, né, lá dentro, né? Eu comprei esses livros, sei lá, com uns 14 ou 15 anos, eu morava em Mauá ainda, né? E eu mudei para Bragança com 17, então eu comprei bem antes de mudar. Então eu já li lá alguns, li Adam Smith, né? Li Bacon, sei lá, Schumpeter, não lembro quem que eram os caras mais, mas eu lembro que eu li, eu era pivetinho, mas eu li. E aí, nem lembro mais, se me perguntar o que era que estava escrito, eu não lembro mais. Talvez eu até tenha algum conteúdo na cabeça, mas eu não me lembro exatamente. Bom, até fiquei querendo procurar esses livros, mas eu acho que eu devo ter doado, vendido, sei lá o que eu fiz com esses livros aí. Depois que eu comecei, eu fui procurar, que depois comecei a dar aula. Bom, resumindo, aí minha segunda fase mesmo, onde eu comecei a estudar economia, aí sim foi na faculdade. E, cara, eu me lembro que em 2008 eu comprei a escola. E aí eu me lembro que em 2008 eu já estava investindo na Bolsa de Valores e eu me lembro muito bem da paulada que foi a queda do Lehman Brothers lá e todos os bancos, né, com a crise do subprime nos Estados Unidos. E aí, com a crise do subprime, eu já sabia que esse efeito ia chegar no Brasil. E na época, quem era o presidente? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E eu me lembro muito bem da frase do presidente. A onda lá vai chegar aqui como uma marolinha.
Se vocês procurarem esse vídeo, vocês vão achar porque acabou ficando famosa essa frase. E realmente, ele fez a onda chegar aqui como uma marolinha. Tá? Só que, como que é... Como que a gente vai explicar isso? Deixa eu tentar explicar aqui, porque eu não preparei isso aqui, então estou tentando pensar agora numa maneira. Aqui, ó. Desculpa. Quando você tem uma tremenda quebra nos Estados Unidos, como que aconteceu, tá? O que acontece? Você tem um país botando medo na economia mundial. Primeira coisa é o medo, por isso que as ações brasileiras também, todas as ações da Bolsa capotaram. Mas você tem aí outros efeitos que vão vir, que são os efeitos reais, não é só o do medo. Que é, por exemplo, a queda na importação. Os Estados Unidos para de comprar produto do Brasil, para de também investir no Brasil, porque tem muito dinheiro que acaba pessoas de lá investindo aqui. Enfim, você tem uma frenagem da economia mundial, porque os Estados Unidos está em primeiro lugar. Só que aí o Lula fez para poder estancar ou tentar solucionar esse problema? Existe uma espécie de expressão que a gente usa aqui no português, que é empurrar com a barriga. Então ele empurrou com a barriga, ele jogou para frente esse problema. Então o que ele fez? Ele abriu crédito. Porque abrindo crédito, o que você faz? Você joga dinheiro no mercado, o mercado continua consumindo internamente, tá? E aí você vai fazer com que a economia gire. Mas isso tem algum preço a se pagar. Detalhe, o Bolsonaro também fez isso na pandemia. Ele baixou a taxa Selic para 2%. Tá? Então não estou falando mal do Lula, nem bem do Bolsonaro ou vice-versa. Estou falando do que aconteceu. Tá? O Lula conseguiu empurrar isso aí para frente. A marolinha foi realmente no governo dele. No entanto que a marolinha foi tão pequena que ele conseguiu reeleger a Dilma. Aliás, ele conseguiu eleger a Dilma. E quando estava quase chegando ali, começo de 2003... Eu lembro que eu fiz uma reunião com o meu pessoal e falei assim, gente, vai vir uma porrada aí. Essa abertura de crédito não tá legal. Tá muito exagerada, né? Crédito imobiliário muito aberto. Isso está gerando uma inflação nos preços do imobiliário que vai empurrar para os outros setores e tudo mais. Lembro de ter falado isso lá para os meus funcionários. Falei, vai vir treta, porque escola de inglês é assim, cai 1 ponto percentual ao PIB, eu perco 50 alunos. Então, eu já tinha que ficar esperto, eu me lembro disso muito bem. E aí, ele conseguiu, a Dilma também conseguiu dar uma empurradinha, e aí a treta chegou pra gente em 2014/2015 ali, e se alastrou até 2016, ficamos aí 1 ano e meio numa das piores crises que a gente já viveu, né? A taxa de desemprego foi lá pra cima, 14 milhões, não, 14 milhões, acho, de desempregados, enfim, subiu pra caramba. E aí, enfim, ficamos nessa daí. A economia retoma, vem a pandemia, Bolsonaro faz a mesma coisa, não sei se o Bolsonaro, vou falar o Paulo Guedes, né? O ministro, mas enfim. O governo Bolsonaro faz a mesma coisa, libera crédito e por isso que a gente está pagando caro nos juros agora, infelizmente. A gente libera crédito, ninguém está trabalhando para produzir as coisas, óbvio que ia sair problema na economia. Isso era muito óbvio, eu falava isso desde lá do começo da pandemia. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Agora, o Brasil está andando bem, conseguiu estancar a economia, conseguiu estancar a inflação, e com isso estamos começando a sentir bons ventos vindo. O desemprego foi lá embaixo, ou seja, o Brasil está trabalhando, está desenvolvendo, está gerando. Quando está gerando e está tendo consumo, você tem a oferta ali estabilizada junto à demanda, então o Brasil está tentando ter seus preços mais suavizados, ou seja, a inflação controlada. Agora, o teto do gastos, que supostamente também Bolsonaro pediu para quebrar, né? O que ele fez? Aí tem uma diferença. Ele deu origem. O que ele fez? Ele deu um negócio, foi uma jogada de mestre para uns e perigosa talvez para outros, ou sei lá, que foi usar aquela jogada dos precatórios, de empurrar os precatórios mais para frente. Isso várias empresas fazem, já expliquei isso daqui. Por exemplo, imagina que eu peguei um empréstimo para pagar em 5 anos para comprar todos os equipamentos do estúdio aqui, tá? E aí eu peguei um empréstimo no banco. E o banco falou, daqui 5 anos você paga. Mas aí eu fico 1 ano, 2 anos trabalhando no estúdio e está muito pesado para eu pagar as dívidas. E eu preciso pagar, eu preciso ter lucro, que se eu não conseguir pagar minhas dívidas,
e daqui a pouco eu vou começar a dar calote e aí pior ainda, né? Aí eu entro numa bola de neve negativa. É mais ou menos isso que estava acontecendo no governo há pouco tempo atrás. E o Brasil precisava pagar aquele tal do o Auxílio Brasil aí. Queriam pagar esse tal do Auxílio Brasil. Também dizem, eu concordo, que foi uma estratégia até eleitoreira, mas está aí, está pagando transferência de renda para o mais pobre, está acontecendo. Não pode falar mal também, o esquerdista não pode falar mal porque o Lula fazia o mesmo. Então, eu não sou muito a favor de dar todo esse dinheiro na mão do cara, mas quem sou eu para falar, né? Enfim, aí, o que aconteceu... você tem a rediscussão das dívidas. Então imagina eu chegar no banco e falar, olha amigo, eu tenho mais 3 anos de dívida aí, pega esse saldo que eu tenho de 3 anos e põe para 10 anos para mim, para eu pagar uma taxa bem pequena. E aí foi isso que aconteceu. Ele empurrou a dívida mais para frente, fazendo o fluxo de caixa, o valor que ele tem que pagar por mês, muito menor. E aí eu consigo ter um fluxo de caixa positivo, gerar dinheiro e aí conseguir fazer com que o emprego funcione. Então, no caso, a única diferença que eu vejo melhor para essa segunda jogada aqui foi isso daí. A origem do dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro que eu vou pagar, eu empurrei a dívida para frente. É claro, essa dívida vai ser mais longa, mas eu trouxe esse dinheiro para presente data, sem aplicar calote, sem nada e sem correr o risco de fazer o meu fluxo de caixa ficar negativo. Entenderam a diferença? Tá? Lá atrás não foi isso que eles fizeram, por isso que a Dilma teve que dar as pedaladas fiscais. E por isso que ela foi impeachmentada. Basicamente, é essa historinha que aconteceu. Tá? Então, sim, tem isso daí. O que os caras falaram aqui faz total sentido sobre taxa de juros. Mas não ano que vem, porque, como eu falei, se o Lula for eleito, é muito provável que ele surfe essa onda, ele mantenha... Cara, ele não vai mexer em time que está ganhando. Então, no primeiro momento, ele vai surfar essa ondinha aqui. A gente vai ver uma melhoria. Entendeu? Vai chover picanha? Vai chover picanha. Mas, se ele não ficar esperto, é buraco. Porque daí ele vai querer soltar muita coisa para fazer seu nome. Aí, podemos ter o mesmo que aconteceu lá em 2008.